Bom dia, amigos. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista aqui do canal Paráclito Advocacia Criminal. Só para quem não sabe, uma curiosidade, Paráclito, o termo, que eu cunhei o nome do canal, Paráclito vem do grego Parakletos, que traduzido aqui para o nosso idioma, significa advogado. Paracletos, traduzido para o latim, é advocatus, e advocatus significa aquele que é chamado. Então, paráclito nada mais é, termos assim simplificados, sintéticos, aquele que é chamado. O advogado é chamado para falar em nome daquele pelo qual o chama, Então, uma curiosidade. O tema do vídeo de hoje, pessoal, é o informativo do STJ, informativo 873, a respeito do tema Direito Processual Penal, Tribunal do Júri. Outro ponto, também para quem não sabe, eu tenho um livro sobre o júri, tá? O nome do livro é A Experiência de Ordem no Tribunal do Júri, tá à venda na Amazon, tá? Tanto na forma física quanto Kindle. Para quem tiver interesse, é só entrar, só rolar aqui para baixo nas descrições, está lá o link para estar acessando. Pessoal, o que o STJ decidiu nesse informativo? Eu vou colocar aqui a parte, a tese fixada, E depois a gente vai estar discorrendo aqui os motivos pelos quais o STJ entendeu dessa forma, tá? O STJ disse assim: a ausência de tese defensiva registrada em ata que justifique a absolvição por clemência ou outra causa correlata, aliada à contradição entre as respostas dos jurados, autoriza a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Só vamos imaginar a seguinte situação hipotética aqui para a gente poder entender. Imagine que determinado réu foi submetido a julgamento popular pelo Tribunal do Júri e lá a defesa sustentou apenas duas teses. A defesa sustentou apenas duas teses. Primeira tese, negativa de autoria, alegando que não foi o cliente ali que fez o crime, disparou ou deu golpe de faca, que foi outra pessoa. E a desclassificação também do crime. Imaginemos que essa pessoa não morreu, A pessoa sobreviveu. Então é uma tentativa. Mas de qualquer forma, a defesa aduz: meu cliente não tinha intenção de matar. Meu cliente, se foi ele, considerando se foi ele, isso aqui pode ser enquadrado como uma lesão corporal. Então, imaginemos que a defesa sustentou essas duas teses. E não houve por parte da defesa, na hora dessas ideias, ela não colocou em relevo a questão da clemência. Ela não deixou ali indene de dúvidas, caracterizado que estaria sustentando a tese de clemência, perdão, que a pena era desnecessária, entre outras questões que podem se enquadrar aí na clemência. E isso, obviamente, evidentemente, em razão da defesa não ter sustentado essa tese, isso não foi registrado na ata. Porém, e aí que está o pulo do gato, e aqui fica interessante, quando submetido à votação na sala especial pelo Conselho de Sentença, embora não tenha sido sustentado a clemência em plenário, o corpo de jurados decidiu absolver o réu por clemência. Para quem não sabe, quando aquelas pessoas vão para aquela sala especial, o juiz ele distribui cédulas, para elas estarem colocando numa urna, sim ou não. A primeira pergunta, o primeiro quesito é sobre a materialidade do fato. O segundo quesito é sobre a autoria. A materialidade é se o fato existiu. O jurado coloca lá, sim, o fato existiu. Aí o segundo quesito, o réu praticou o fato? O jurado coloca lá, sim ou não. Se é negativa de autoria, então, se a defesa está sustentando que não foi ele, e o réu fala, sim, foi ele, então é sim, ele praticou o fato. E aí vem, embora o jurado tenha colocado o fato existiu e o réu praticou o fato, vem o terceiro quesito, que é o quesito genérico, que é o quesito da clemência. Vejamos bem, pessoal, vejamos bem. O terceiro quesito, ele está ali no artigo 483 do Código de Processo Penal, no inciso 3, que é assim: se o acusado deve ser absolvido. O juiz pergunta: o acusado deve ser absolvido? E eles colocaram sim.
pela íntima convicção deles, né? De fato, o júri ele não precisa colocar os motivos pelos quais ele entende que a pessoa deve ser condenada. É a íntima convicção. Então, portanto, se ele colocou lá se o acusado deve ser absolvido, sim, é a íntima convicção, não precisa justificar. Porém, malgrado, todavia, eles não precisem fundamentar essa decisão pela clemência, a defesa deveria ter sustentado em plenário. Se a defesa não sustentou a tese de clemência, os jurados, segundo foi o STJ, eles também não podem absolver por clemência, porque a decisão estaria manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, o que o STJ argumentou? Que a soberania dos vereditos ela não é absoluta. Embora a palavra soberania, com todos os seus predicados, envolvam, denotem uma questão absoluta, essa soberania, o STJ ele entende que ela é relativa, ela pode ser flexibilizada. Porque uma decisão que não possui qualquer amparo nos elementos coligidos ali no conjunto probatório dos autos, ela é manifestamente contrária. Ou seja, ela é uma decisão absurda. Motivo pelo qual o STJ entendeu que o réu deveria se sujeitar a um novo julgamento. E assim anulando aquela decisão que havia absolvido o réu. Então o réu ele deveria ser submetido a novo julgamento. E aqui também tem um ponto muito interessante que acredito que é possível colocar em relevo, a saber, o tema que o STF decidiu, o tema 1087 do STF. Que ali o STF, no julgamento do agravo em recurso extraordinário 1.225.185 de Minas Gerais, o STF, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele fixou algumas teses. E eu vou estar lendo aqui as teses para ficar mais fácil. Que é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O tribunal de apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Ou seja, isto é, em outras palavras, melhor dizendo, né? O STJ nada mais fez do que abraçar o que o STF decidiu. Se a defesa em plenário não sustentou a clemência, isso não foi registrado em ata, os jurados eles não podem absolver pela clemência. Embora o tribunal do júri seja soberano, né, e o quesito seja genérico. A defesa teria que ter pedido, teria que ter sustentado minimamente, na arena da palavra do tribunal do júri, a tese da clemência. O que não ocorreu. Por isso mesmo, né, em razão disso, o STJ foi lá e anulou a decisão. Então, amigos, esse foi o informativo de hoje. Muito interessante, gostei bastante dele. São celeumas, né? O que brota, né, do tribunal do júri, jorra muitas coisas interessantes. É um sistema que eu apoio muito, Corpo de Jurados. Para quem tiver mais interesse, adquira o meu livro, tá aqui nas descrições, é só entrar lá no site da Amazon. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, deixem seu like, deixem um comentário. E é isso, pessoal. Vamos com tudo aí.